Olá, gente boa, olá, meus irmãos, minhas irmãs. Continuamos com o nosso estudo bíblico da carta de Paulo aos Efésios. Semana passada falamos um pouco sobre o mistério revelado e hoje nós vamos falar sobre a oração fervorosa, a oração que Paulo faz para aqueles irmãos, faz em favor daqueles irmãos. A oração fervorosa de Paulo é uma das maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente, é analisar o conteúdo das suas orações. Nós somos aquilo que nós oramos. Se nós não oramos, nós não somos nada no sentido espiritual. É interessante essa ideia, e ela é verdadeira. Todos nós oramos acerca daquilo que nos preocupa e, evidentemente, não nos importamos com assuntos que não incluem em nossas orações, que nós não incluímos nas nossas orações. A oração expressa um desejo acima de tudo, conforme diz John Stott. Ela ela expressa um desejo da nossa alma, do nosso coração. Então a gente precisa analisar aqui o conteúdo dessa oração de Paulo, para que a gente siga essa metodologia. Porque, como eu já disse, nós somos o que oramos, do ponto de vista espiritual. Então, aqui são duas questões, principalmente, a introdução à oração do apóstolo. Ele usa aqui para analisar 4 coisas. Por esta causa, me ponho de joelhos, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Nós estamos falando aqui, e eu me esqueci de avisar, que o texto é 3, de 14 até o 21. Na semana passada nós vimos sobre o mistério, que foi do 3 de 1 a 13. Então agora do 14 até o 21, Paulo vai falar então dessa introdução à oração do apóstolo. Por essa razão, a gente pode entender que causa tem em mente. E aí nós temos uma dupla resposta para essa primeira colocação de Paulo por esta causa. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E, em segundo lugar, a preocupação de Paulo com os Efésios, demonstrada no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração que é interessante, que ele fala, me ponho de joelhos. Me ponho de joelhos. E vários versículos na Bíblia apontam para essa, vamos dizer assim, para essa situação de como nós oramos. E existem alguns historiadores, e o próprio John Stott, de quem nós estamos tendo esse estudo, ele indicava que havia um grau excepcional de sinceridade na oração de Paulo e também de quebrantamento, nós podemos acrescentar. A Bíblia não determina qual a posição certa de orar. Todavia, concordamos com o comentarista William Hendricks, que fala que uma posição desleixada do corpo, quando nós oramos, é uma abominação diante do Senhor. E, logicamente, que em várias situações o estar prostrado de joelhos perante o Senhor deveria ser sempre dessa forma a nossa oração. Logicamente que na nossa casa a gente pode fazer isso na nossa hora devocional. Na igreja, de vez em quando a gente também faz isso, mas é importante a gente ter sempre em mente isso. Posição de humildade diante de Deus, de contrição, de você colocar a sua alma diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro lugar, ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Essa família é a igreja. A do céu é a igreja que já está na glória, e da terra é a igreja militante que ainda não subiu ao céu. E quarto e último lugar, ele vai falar, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. A seguir aqui, Paulo usa 4 palavras-chave para expressar o conteúdo de sua oração. Força, amor, compreensão e plenitude. Olha que coisa interessante que Paulo vai mostrar,
Essa é a riqueza da graça de Deus, da graça de Cristo, né? Nós sermos abençoados com essas palavras, né? Nós precisamos de força, de amor, de compreensão e de plenitude. Segundo lugar, além dessa introdução da oração do apóstolo, essas 4 colocações, o conteúdo da oração do apóstolo. Na primeira parte da oração, o apóstolo olha para o ponto mais íntimo do cristão, né? Olha para o seu ser interior, o seu coração. E isso faz sentido, porque esse é sempre o primeiro local onde Deus olha. Deus quer saber do nosso interior, ele não olha para o nosso exterior. Então ele vai considerar aí 4 coisas também, nessa segunda parte sobre o conteúdo da oração. Ele vai orar pedindo para que habite Cristo no vosso coração. Segundo lugar, ele vai falar arraigados e alicerçados em amor. Terceiro lugar, conhecer o amor de Cristo e tomados de toda a plenitude de Deus. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? Força, amor, compreensão e plenitude. Na questão de habite Cristo no vosso coração, Paulo vai considerar aqui, a princípio, que podemos pensar que essa oração não é importante, não é necessária. Isto é, se os efésios são crentes, então Cristo já habita no coração de cada um. Só que o teólogo Charles Hodge nos responde a essa simples frase. A habitação de Cristo na pessoa é questão de intensidade. No grego, o verbo habitar significa estabelecer em algum lugar. Refere-se a uma habitação permanente e não temporária. Habite Cristo no vosso coração, não de maneira temporária, mas sim de maneira permanente. Segundo lugar, ele vai falar sobre arraigados e alicerçados em amor. Se na primeira parte Paulo estava preocupado com o coração, agora ele está interessado nas raízes. Para isso ele usa 2 figuras aqui, uma da botânica, arraigados, enraizados, e outra da arquitetura, alicerçados. O alicerce aqui é base, é o fundamento, o sustentáculo de qualquer construção. Dessa forma, o apóstolo está comparando a vida do cristão como uma árvore bem enraizada e uma casa bem edificada. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada, nos apresenta John Stott. Terceiro lugar, conhecer o amor de Cristo. Aí é dos versículos 18 e 19. Aliás, versículo 17 foi o que eu disse, arraigados e alicerçados em nosso coração. No versículo 18 e 19 do capítulo 3, ele vai falar: conhecer o amor de Cristo, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Olha que coisa importante para a gente ter no nosso coração e na nossa mente. O amor de Cristo é tão alto quanto o mais alto dos céus, tão profundo como o mais profundo abismo, largo o suficiente para abarcar o Oriente ao Ocidente e comprido no sentido de abranger o Norte e o Sul. Então ninguém fica de fora do raio de ação do amor de Jesus. Em quarto e último lugar, ele vai falar: tomados de toda a plenitude de Deus, versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa importante aqui, plenitude é uma palavra bastante usada em Efésios. O apóstolo aqui, ele deixa claro que ainda temos espaço para crescer mais, como indivíduos, como seres humanos, como pais, como filhos, como os irmãos, etc. e tal. Quer dizer, em todas as áreas. Agora, como indivíduo, nós devemos continuar a nos encher do Espírito Santo de Deus. E a igreja deve crescer nele até atingir a plenitude de Cristo. Se você necessita de uma definição, Stott afirma que plenitude é a capacidade que temos de ficar cheios de Deus até o limite, sem deixarmos de permanecer humanos. Mas a plenitude de Deus também aponta para o futuro, para a manifestação do Senhor, o qual João nos lembra. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como
como ele é. Então, que essa lição sirva para você, para duas coisas, para você entender o que o apóstolo quis dizer dos versículos 14 a 16, com essas 4 afirmações: por essa causa me ponho de joelhos de quem toma toda a família no céu e na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. E a segunda parte, o conteúdo da oração de Paulo: habite Cristo no vosso coração, arraigados e alicerçados em amor, conhecer o amor de Cristo e tomados pela plenitude de Deus. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos por essas grandes verdades, Pai. Por aquilo que Paulo ora por aqueles irmãos de Éfeso e que deve ser a nossa oração também. Devemos buscar a Deus para que Cristo habite o nosso coração, que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor, que nós possamos conhecer o amor de Cristo, tomados de toda a plenitude de Deus. Que isso aconteça na nossa vida, que isso aconteça para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado entre nós. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoe os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério, os líderes dos grupos de oração, enfim, Pai, todos aqueles que militam na Tua obra. Abençoe, Pai, a igreja de Cristo na face da terra. Nós clamamos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz e tenha um ótimo domingo.